E aí, pessoal, beleza? Dando mais um segmento aqui para eu demonstrar qual o aporte que eu estou fazendo aqui na Bolsa de Valores para incentivar vocês ali a investir. Deixo claro que isso não é uma recomendação, eu só estou demonstrando aqui para vocês o que eu estou fazendo para minha conta pessoal. E como ontem teve uma queda muito forte ali no mercado devido ao possível fechamento, lockdown de países da Europa, isso repercutiu nas bolsas do mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil bateu forte. Só que dessa vez eu vou fazer um aporte ali nos Estados Unidos que eu já estava querendo fazer, mas deu uma baixada nesses preços. Eu esperei ontem para ver como é que ia fechar a cotação e vou mostrar para vocês agora as ações que eu vou adquirir. Eu vou utilizar a Avenue novamente para fazer esse aporte. Dessa vez eu vou mostrar para vocês a parte do câmbio. A gente vê aqui que eu recebi uma notificação que eu recebi um dividendo ali de praticamente $10 e eu fiz um TED agorinha, ó, há 7 minutos, de R$ 1.200. Esse dinheiro eu vou fazer a conversão em dólares. Então, para isso, a gente clica aqui em câmbio, vai apresentar aqui que esses R$ 1.200 eu tenho depositado aqui. Eu vou fazer o câmbio instantâneo, é mais caro, mas eu vou fazer logo de uma vez. Digito aqui o valor que eu estou destinando, 1.200. O câmbio deu até uma baixadinha nesse período. E coloco realizar. E ali já foi executada essa ordem de câmbio. A gente pode ver que meu saldo em dólar aqui já aumentou. Então agora vamos para os aportes. A gente coloca em operações. O primeiro que eu vou comprar é esse aqui, o AVB. Eu vou colocar a mercado. Não, mercado não, vamos colocar uma ordem normal, uma ordem limitada. Eu quero só um. O melhor preço de compra está R$ 132,87. Vou colocar aqui R$ 132,95. Vamos ver. Vou jogar a ordem de compra. E está aberta. Agora vamos fazer a outra operação. E é este aqui, WPC. Está caindo hoje de novo. Já estava bom, agora está melhor ainda para comprar. Esse eu vou comprar no mercado. Vou colocar uma quantidade e comprar. Ali a gente já viu que executou o WPC e a outra ali do AVB ainda está aberta. A gente pode consultar aqui, ordens, está aberta. E agora, nesse exato momento, foi executada. Eu já estava até pensando em mudar ali para executar logo para mostrar para vocês, mas a gente viu que com paciência a gente consegue fazer do jeito que a gente quer. Pode consultar, executada as duas ordens. Como a gente pode ver, eu estou com um saldo ali de $17,78. Como já dá para comprar mais uma ação que eu gosto, eu coloco aqui na minha lista. E eu acho que eu já vou comprar mais uma para não deixar esse dinheiro parado. Eu vou pegar esse aqui, DOC. Deixar mercado mesmo. Uma cota e comprar. E já foi executado também. Aí sobrou só $1,18. Aí a gente deixa para uma próxima compra. Só para finalizar, só demonstrar aqui as ordens. As ordens de hoje. DOC, WPC e AVB. E aqui os respectivos valores que eu paguei. Bom, e aí você me pergunta, Caio, por que você comprou essas ações com o dólar lá nas alturas? Mas fica ligado aí que eu vou te explicar o porquê. O primeiro que eu fiz a aquisição é o Avalon Bay Community, né? Código AVB. E pela descrição dele, ele possui um portfólio de 270 comunidades de apartamento, com mais de 72 mil unidades e está desenvolvendo mais 21 propriedades com mais de 9.200 unidades. Então a gente vê que isso aqui é um REIT destinado a multifamílias com a construção de bastante unidades, que vai demandar bastante aluguel para as famílias que moram em grandes áreas dos Estados Unidos. Tinha outros REITs desse mesmo segmento que eu queria antes, mas estudando um pouquinho mais a fundo, eu dei preferência para esse, porque o anterior que eu queria comprar, ele era muito concentrado ali na Califórnia. E a Califórnia está passando por um processo aí meio ruim, né, de famílias se mudando por causa da alta violência que está ocorrendo ali. Mas é uma região muito cara, né, também tem isso. Mas eu acredito que vai continuar sendo caro. Mas, como eu falei para vocês, eu escolhi esse porque ele tem uma parte na Califórnia, mas tem em outras partes também. Ele é mais diversificado e isso me interessou mais.
Em relação à cotação dele, a gente vê aqui desde 2011, veio subindo, né? E sofreu muito ali com o coronavírus. Praticamente todas as ações sofreram bastante durante essa pandemia. Só que a gente está vendo uma certa mudança de comportamento. As pessoas estão dando mais prioridade para morar em uma casa melhor, para estruturar melhor sua casa. E as propriedades que esse REIT constrói são de excelente qualidade, em grandes regiões com desenvolvimento financeiro muito alto. Então isso aí eu acredito que traz muita vantagem para esse REIT. Com relação à receita, de 2016 a gente vê que está subindo. Perdeu um pouco de margem e até por isso que o lucro deu uma diminuída, mas o que é importante olhar aqui nos REITs é este dado aqui, o FFO, Funds from Operation, que na contabilidade aqui do Brasil a gente trata como fluxo de caixa operacional, que basicamente vai ser os aluguéis que eles vêm recebendo. Então a gente vê que está sempre uma tendência de alta. Provavelmente deve ter uma redução durante essa pandemia, as famílias mais endividadas, com menos poder aquisitivo, e os proprietários desses imóveis, eles devem fazer algumas negociações ou diferimentos também de aluguéis para preservar seus inquilinos. E pode ser também que os novos contratos que sejam feitos talvez seja num valor menor do que está antigamente. E possivelmente esse é o grande fator de queda ali da cotação. As pessoas acreditam que eles não vão manter esse nível de valor de aluguel e, consequentemente, a sua receita vai ser menor. No site deles não tem muita informação, isso é um ponto negativo, né? Não é tão transparente assim. Eu tive que pegar um relatório de 2016 para que tenha algumas fotografias ali. Então, em 2016, eles mencionam que tem propriedades em regiões de Nova York e da Califórnia, mas a gente sabe também que agora na Flórida já conta também com bastante propriedades. Isso também eu gosto, porque é uma região que eu acho bem atrativa. Aqui mais abaixo, algumas imagens, né, de como que são essas propriedades, que, diga-se de passagem, são muito bem construídas, são bem desenvolvidas. E esses REITs residenciais, normalmente são divididos em duas categorias, o de multifamílias e de famílias singulares. Esse aqui é concentrado em multifamílias, que eu acho melhor, que tem uma pulverização maior de receitas. Então ele desenvolve condomínios de apartamento para vários inquilinos. E dentro dessas construções são 3 tipos que eles fazem. O primeiro são considerados os gardens, que é destinado para no máximo 2 andares, bem baixinho, e geralmente em região mais afastada dos grandes centros. Aí tem o mid-rise, que é um pouquinho maior, até 4 ou 5 andares, já tem mais espaço de lazer, comunitário, e isso geralmente nos subúrbios. E os rig-rise, esses são nos grandes centros urbanos, aquelas cidades grandes que demandam bastante gente, e aí são aqueles com um padrão construtivo mais caros, né? Porém com menos espaço que os anteriores, para concentrar mais gente em locais que os terrenos são mais caros. E também nessas aquisições e construções, eles dividem em 3 marcas. A primeira é concentrada em apartamentos luxuosos e bem localizados. A segunda é mais destinada aos millennials, que inclusive eu me considero, que são mais desenvolvidos em tecnologia, de academia, áreas de bicicleta, em lugar que seja próximo ao transporte público. Isso é bem parecido ali com o que São Paulo já faz. E os gardens, que é aquele que eu mencionei, que são focados mais em áreas afastadas dos centros, com bastante espaço para família, animais de estimação e de convívio ali diário. O outro REIT é esse aqui, o WPC. Esse também é famosinho e ele é proprietário de propriedades nos Estados Unidos, no oeste da Europa e também no norte. Em relação à cotação, ele é um pouquinho mais estável, mas da mesma forma sofreu bastante ali no período de março e abril, que foi o auge do coronavírus, deu uma recuperada e está meio cambaleante ainda. Em relação aos indicativos financeiros, vemos que a receita vem subindo mais forte, o lucro deu uma diminuída muito baixa, a margem também um pouquinho só que diminuiu, e o seu fluxo de caixa vem aumentando ali consideravelmente todos os anos. Isso é o melhor sinal para mim nesse tipo de aquisição. E como a gente vê no próprio site do REIT, ele é considerado também um net lease, o mesmo estilo de aluguel que eu mencionei no vídeo anterior que eu fiz sobre o Realty Income. Inclusive são bem parecidos esses dois REITs, só que a diferença é que esse aqui ele é mais diversificado. O Realty Income ele foca praticamente 100% ali em varejo e cinemas e academia, que são setores que estão cambaleando bastante. Ao contrário desse, o foco dele são em várias atividades. Então isso traz mais diversificação e mais segurança das suas receitas.
ele tem mais de 1.200 propriedades, a duração média dos contratos são mais de 10 anos e a ocupação é praticamente 100%. Então isso traz bastante previsibilidade para esse fundo e também dividendos em dólar para vocês. A questão da diversificação desse REIT eu gosto bastante. Eles mesmos mencionam que são especializados em investir em contratos net lease comerciais, principalmente nos Estados Unidos e em alguns setores da Europa. Então isso traz um pouco de diversificação. Talvez a gente veja a economia dos Estados Unidos patinando um pouco, eu não sei, não tem como prever o futuro, mas acrescentar essa diversificação geográfica para mim é muito interessante. Em relação ali aos imóveis que eu mencionei, 1.200 propriedades, é basicamente imóveis industriais, de armazéns, escritórios, varejo e self-storage. Isso talvez venha a ser moda no Brasil daqui a um tempo. Em São Paulo eu já começo a ver algumas coisas, são aqueles galpões que destinam para guardar bugigangas aí das pessoas, né? Às vezes tem famílias que se mudam com frequência, às vezes vão para um lugar menor, mas não querem se desfazer dos seus objetos. E aí eles têm que contratar esse tipo de serviço para armazenar seus bens. Outro dado importantíssimo aqui, 99% dos seus aluguéis estão tendo aumento nos contratos. Estão sendo sempre reajustados e isso vai fazer com que seus dividendos sejam crescentes durante o futuro. Em relação à diversificação desse REIT, vemos aqui que ele é bastante diversificado. É claro que tem uma fatia considerável ali de varejo, mas ao contrário ali do REIT Realty Income, que ali é praticamente 100% varejo, acredito que seja 80% mais ou menos. Aqui traz um pouco mais de diversificação e segurança por causa disso. E lá também no Realty Income, os inquilinos são basicamente ali dos Estados Unidos e são mais concentrados. Aqui, esses são os 10 principais inquilinos. Vemos que nenhum tem uma porcentagem muito grande ali das receitas e a gente vê que são empresas mais diversificadas, não são sempre aquelas mesmas. E grandes empresas também. E essa parte aqui que eu gosto bastante. Normalmente, a gente investindo em REITs, a maioria vai ser lá nos Estados Unidos. Então, se der uma grande crise ali nos Estados Unidos, você vai ser prejudicado. E nesse REIT aqui em específico, 35% deles são de propriedades na Europa. Então eu acho isso bastante importante. Tem a questão que o dólar pode ser boicotado ali como uma moeda mundial, a gente não sabe. Então é bom a gente prever também em propriedades imobiliárias ali da zona do euro. Aqui diz respeito ao aumento dos aluguéis. Vemos ali que sempre está tendo um aumento. Isso no longo prazo dá um efeito muito alto. E aqui são os vencimentos dos contratos. Como eu disse ali anteriormente, a média é de 10,7 anos, com a grande maioria ali vencendo depois de 2030, né? São poucos os que vão vencer agora, próximos. O histórico de ocupação, a gente vê que não baixa de 96,6%. Inclusive aqui foi um grande período de crise nos Estados Unidos e mesmo assim parece que ele passou ileso. Para não ficar muito comprido, eu vou falar aqui da parte que eu mais gosto, né, dos dividendos. Primeiro, o AVB que eu mencionei antes, esse é o histórico de crescimento dos dividendos. Então, a gente vê uma escadinha e atualmente são 9 anos consecutivos de aumento. Atualmente está com um dividend yield de 4,80% ao ano em dólar, eu considero muito bom. Acima de 4% em dólar, eu acredito que seja um bom investimento. Claro que não pode olhar só isso. E o WPC também teve um histórico ali de crescimento muito bom, principalmente nesses últimos 9 anos. E está com um dividend yield atual de 6,78. É bem interessante, principalmente pela previsão dos seus contratos, a duração longa dos contratos e aquele esquema de ser net lease. As despesas ficam totalmente ali voltadas para os inquilinos. Os proprietários eles não precisam se preocupar com isso. A gente só tem que olhar esse aumento do crescimento das receitas, dos aluguéis, a ocupação que eles estão tendo, se não está tendo muita vacância, e quantos por cento dos aluguéis estão sendo coletados. E esses dois REITs que eu mencionei, esse percentual de coleta está sendo bastante alto mesmo durante a pandemia. O primeiro é o foco residencial, as pessoas não querem deixar de pagar seus aluguéis, é uma questão meio óbvia. E o segundo, por mais que seja alguma parte destinada ao varejo, são setores que são bastante demandados e essas empresas elas são fortes financeiramente. Então, os aluguéis ali estão praticamente todos sendo coletados. Então, essa é a forma de diversificação que eu trago para o meu portfólio. É uma forma de proteger meu patrimônio, para eu não ficar só exposto ali no Brasil, para não contar só com o meu salário ali do governo, a gente não sabe até quando ele vai me pagar, se vai atrasar. Isso a gente tem histórias sempre aí. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso contar 100% com o meu cargo, com o meu salário. E eu tenho que dar meus pulos, estudar e diversificar minha fonte de receitas. Então,
Então essas foram minhas aquisições. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar os comentários aí abaixo, que eu tenho o prazer de responder vocês. E até o próximo aporte. Falou!